certo? Por esse viés filosófico, eu assumo, claro, uma visão naturalista, mediante o qual a gente recrutar como explicação ou fundação metafísica do universo, recrutar para isso uma hipótese transcendente seria adicionar, digamos assim, um elemento desnecessário, porque esse elemento, em sendo transcendente, ele não seria uma causa apropriada para o universo material, porque ele não poderia comunicar matéria para a matéria do universo, uma vez que ele é imaterial, segundo a conceituação do Deus teísta cristão. Em ele sendo fora do espaço-tempo, ele não serviria de causa do universo, uma vez que um dos pressupostos de causalidade é que a causa seja contígua no espaço-tempo com seu efeito, só que Deus está fora do espaço-tempo, e ele violaria, pela sua transcendência, o princípio de causalidade material, segundo o qual, mediante as nossas intuições e mediante a nossa experiência de mundo, nós não podemos declarar que uma entidade transcendente, imaterial, possa ser a causa de um universo material. Então, por esses dois âmbitos de explicação, eu assumo, evidentemente, que o universo não precisa de uma explicação que transcenda ele próprio. E eu já parto de uma visão que vocês vão chamar de criacionista, e acho interessante a fala de um dos membros do seu grupo, porque quando ele assume que, se pudesse até repetir, que ele assume que existe uma força maior. E essa força maior, eu acho que eu tenho que contextualizar também de qual lugar que eu vou partir. Eu parto de um lugar, eu lembro que até antes de vir participar aqui, eu falei, quando uma pessoa se intitula cristã, ela crê em alguma coisa com muita força. Então, mas como que um cristão vai à faculdade? Como que um cristão lida com todas essas teorias? Vai lá na Torre de Babel, não descartando nenhuma delas. Mas eu acho que a crença se sobrepõe. E aí eu pego um espaço só nessa fala do colega ali, quando ele deixa esse espaço para a gente entender que existe uma força superior, eu atribuo a essa força o nome de Deus. E eu creio que ele é que deu sabedoria para que até mesmo você e todos aqui que não acreditam conseguissem desenvolver todos esses estudos para provar a existência de tudo que tem. Mas se não viesse esse saber viria de onde? Quem seria esse ser supremo? Quem seria essa entidade, esse algo que transcende, que te daria todo esse saber? Perfeito. Perceba que isso aí é do domínio... Perceba que a sua resposta é de domínio epistemológico e não de domínio existencial e metafísico, que é o âmbito da nossa discussão aqui. Portanto, tudo bem, você tem essa percepção acerca da existência de um ser supremo maior. Só que você ainda não fez a tarefa de casa aqui do nosso diálogo, que é mostrar metafisicamente por que há esse Deus antes de tudo. Porque de você crer não se segue a existência. Da crença não se segue a existência, da mera crença, né? Então, nós estamos ainda no âmbito aqui da existencial. Sim, então, sim. Você precisa ultrapassar esse âmbito cognitivo e epistemológico seu para que a gente possa voltar para o âmbito cosmológico e existencial aqui. Mas eu penso que mesmo você, colocando essa questão aí de não ser só existencial, que volta um pouquinho, que eu me perdi aqui, quando você diz assim, o que viria antes, não é isso? Foi isso que você disse, né? O que viria antes. Eu não cheguei nesse âmbito porque, mediante o modelo do próprio Big Bang, o próprio espaço-tempo, eles surgem, né, a 3,8 bilhões, de modo que seria impróprio a gente falar de um antes no sentido temporal, antes desse... Né? Então, eu não estou autorizado, nem filosoficamente, nem cientificamente, a falar de um antes. Eu apenas assumo que há essa realidade, essa matéria num ambiente mais fundamental e que ela simplesmente existe sem a necessidade de uma causa que a transcenda. E já quando eu parto da crença, é pela crença mesmo é que eu me torno livre para dizer que, se eu acredito, o que poderia fazer formar, o que poderia... Tudo na nossa... Acho que na nossa crença, tudo tem um propósito. Isso foi falado aqui antes. Então, como a gente acredita que tudo tem um propósito, aí vamos lá, vamos nessa. Se fosse aí uma explosão. Até a explosão seria um propósito, que nós vamos atribuir um propósito do próprio Criador, que nós estamos chamando de Deus. Então, no viés da crença, eu vou partir sempre daí. Tudo é propósito. Então, nós estarmos aqui hoje é um propósito. Então, é a nossa visão. Ela foi criticada aqui hoje, mas é propósito. Até se fosse uma explosão,
para acontecer seria um propósito. Na verdade, tecnicamente, não foi uma explosão. Não, porque quem disse que é explosão. Tudo bem, mas eu entendi seu ponto, comum. tudo bem. Mas se há um propósito, e se tudo, como você já fechou que tudo há propósito, esse propósito de Deus tem algum outro propósito ou é só arbitrário? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então há um propósito acima e transcendente ao próprio Deus? Ele não é trino? É para quem acredita? Não, mas Deus, ele é trino, ele há 3 pessoas numa única substância. Não, mas você não acredita. Numa única agora realidade, você já mediante a trindade de vocês, né? Então, a pergunta ainda se mantém, né? Esse propósito divino, ele é condicionado por um outro propósito ou não? Porque se não for, não há razão. Foi aleatório, foi arbitrário a criação, né? Esse start, que eu não assumo esse start, essa criação, mas foi arbitrário. Mas se há um propósito, a gente vai chegar numa regressão infinita no interior do próprio Deus. Só quando o que você está chamando de regressão, talvez nós chamaríamos aqui, que já foi falado antes, é legal que a gente conseguiu seguir uma Mas eu, para pegar essa sequência, parte da regressão... Porque me parece não, a ideia da queda do homem é que seria algo que atravessa o propósito. Então, na nossa crença, quando Deus cria o universo e cria tudo que nele existe, e cria o homem também para estar lá, e depois Eva, a sua auxiliadora, isso é com o propósito de que tudo vivesse harmonicamente ali naquele paraíso. Só que a queda, ela acontece. E aí nós vamos entrar num outro âmbito que falaram aqui de seres caídos hoje, e a gente pensa que essa própria revolta, e aí eu posso pegar nesse viés do livre-arbítrio, porque Lúcifer era um anjo de luz, que nós acreditamos nisso, estava lá no céu e ele se rebela. E esse sentimento vem de onde? Esse sentimento de maldade veio do próprio Satanás, para que depois aí vocês sabem toda a história que a gente sempre conta, ele acaba lá se apossando da serpente e acontece a queda. Então esse propósito é atravessado por alguma coisa desse, eu vou usar a palavra destino, que acho que pelo tempo não vai caber render aqui mais. Deixa eu ver se eu consigo captar o que estão dizendo e possivelmente buscar um consenso, tá? O Ari está na ideia de que não há necessidade de um mecanismo causal. E o Ângelo, que o saber que permite o estudo do universo veio de Deus. Sim. Existe a possibilidade de um consenso? Vai haver uma possibilidade de consenso, é radical, essa possibilidade que eu sugiro aqui. Porque, tudo bem, o Ângelo trouxe uma narrativa, a questão do Éden e tudo mais, né? Mas isso ainda desloca um pouco a questão, porque eu trouxe um outro âmbito que é Deus, como transcendente, no âmbito dessa transcendência, ele seria impróprio como objeto de causa do universo, em razão dos pontos que eu trouxe. Então, para haver um consenso entre nós dois, o Ângelo teria que se abdicar desse Deus enquanto transcendente, né? E imaginar Deus como um elemento ainda de natureza natural. Ou seja, Deus não seria absolutamente transcendente. Para ele poder servir de mecanismo causal ou de fundação do universo, ele tem que, de alguma maneira, compartilhar essa naturalidade, talvez a matéria, em seu âmbito mais fundamental, com o universo. Está disposto a encarar isso? Então, eu acho que da minha parte também não há. Sem problema. E sem problema nenhum. Obrigado vocês dois, viu? Obrigado, eu. Do lado dos ateus, quem concorda com a fala do Ari de que não há necessidade de um mecanismo causal? Energia. Concorda. Quem discorda com a fala do Ari? Bem, só queria falar o ponto mesmo, que foi um que eu usei também para tentar entrar para discutir, que é esse objetivo causal, não necessariamente sendo uma explosão, como citaram ali, eu não acho que tenha sido ele necessário para poder ter formulado tudo que nós formulamos até agora. Então, basicamente isso. Mais alguém? Um ponto que eu ia fazer, que não é exatamente discorrer, mas uma complementação bem curta, seria que Deus não poderia ser o motor causal como ele falou, só que no sentido que, a gente não dá um motivo para a causa do universo, você não tem um motivo que causou Deus. Da onde que veio Deus? Seria só esse complemento para fazer mesmo. Do lado de vocês cristãos, quem concorda com a fala do Ângelo, por favor, energia na hora de levantar a mão. O saber que permite o estudo do universo veio de Deus. Quem discorda da fala do Ângelo? Ninguém? A partir do homem, sim, de buscar algo transcendente, ele vem, porque eu discordo em partes na fala, talvez esteja incompleta, mas ele busca essa verdade, essa vontade, esse ser interior. Nossos colegas aqui ateus, eles
buscam alguma verdade. Então, por isso que eles vão buscar conhecimento. E a partir desse conhecimento, ainda vem de Deus. O próximo tema é: por que a sua forma de viver é a melhor escolha?